As trevas não resistirão à manifestação do reino do eterno em mim e em você. É isso que eu estou lhe afirmando. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero que você entenda isso. Aonde o reino do eterno chega, aonde o reino de Deus, o reino de Cristo Jesus chega, as trevas têm que ser dissipadas. Se o reino do eterno chegou na tua casa, a tua casa tem que ser um lugar de paz. Se o reino do eterno chegou em você, você tem que ter paz. Se o reino do eterno chegou na tua família, a tua família tem que ser uma bênção. Porque aonde o reino chega, as trevas são dissipadas. E você poderia me perguntar, pastor, eu sou crente. Não, eu não estou falando de religião, eu estou falando de reino. Eu não estou falando de frequentar uma igreja evangélica ou católica. Eu estou falando de ter o reino em você e viver segundo os princípios deste reino. Porque nós temos muitos religiosos, mas poucas pessoas que vivem o reino. Nós temos muitos frequentadores de igreja, mas poucas pessoas que vivem o reino. Então não estou falando para você sobre ser evangélico, frequentar a igreja que eu sou pastor, ou outros amigos meus são pastores, não. Eu estou falando para você sobre você viver os princípios do reino. E daí, querido, frequentar uma igreja é consequência para quem vive o reino. Eu posso frequentar uma igreja e não entender nada do reino, e não compreender nada do reino. E aí eu frequento uma igreja achando que eu estou vivendo o reino, mas eu vivo debaixo de opressão das trevas. Escute, não estou falando sobre lutas e batalhas que nós travamos, não. Estou falando que tem gente que frequenta a igreja, mas ele vive em uma opressão terrível, vive em uma guerra terrível, constante, nunca passa, nunca supera, né? Ou seja, o reino não está nele. A casa dele não está uma casa sob o governo do Messias, do reino de Deus, está uma casa dominada pelas trevas. Ora, que reino de Deus é esse que está em você se tua casa é dominada por trevas? Pastor, melhor isso, eu vou melhorar. Você diz que vive o reino, mas vive falando palavrão dentro da sua casa. Você diz que vive o reino, mas vive desrespeitando os membros da sua família. Você diz que vive o reino, mas vive desonrando, causando contenda, causando divisão. O reino não está em você. E é por isso que as trevas dominam a tua casa. É por isso que tua casa é uma desordem, uma bagunça. Por isso que é aquela falta de paz dentro de você, dentro da tua casa, porque você não está pondo em prática os princípios do reino. O reino é invisível por enquanto, mas ele é real, né? O reino ele é operante, o reino ele é verdadeiro. Então, assim como na sociedade normal você precisa conhecer as leis, regras e obedecê-las e pô-las em prática, o reino de Deus é semelhante, só que muito mais poderoso. Porque no reino de Deus não tem como se dar jeitinho. O reino de Deus não aceita propina, labassuminácia. O reino de Deus não aceita esquema, replastimindeforiquimindecalabai. Então você precisa entender que para viver o reino e desfrutar o reino, não é só benefício, é responsabilidade também. E muitos querem os benefícios do reino, mas não querem a responsabilidade do reino. Não tem como, meu amigo. Não tem como. Quer viver as bênçãos do reino? Comece a pôr em prática os princípios do reino dentro de você. Dentro de você. Tem gente que tem um cabelão grande. As mulheres que não cortam seu cabelo, mas não vive o reino. É fofoqueira, é linguaruda. Tem homens que não andam sem camisa, né? Bem trajado, de terno, né? Mas é mais fofoqueiro que tudo, é mais linguarudo que tudo e por aí vai. Ou seja, tem aparência de reino, né? Mas o reino não está nele. Aí eu lhe pergunto, quem vivia isso na época de Jesus? Era um grupo chamado fariseu. E muitas vezes, vou lhe falar algo que talvez doa, muitas vezes o farisaísmo, ele nasce dentro de mim, nasce dentro de você, tá? Muitas vezes nasce uma sementinha, um brotinho de farisaísmo, de hipocrisia, de religiosidade. Isso nasce em nós, mas cumpre a nós. Temos sensibilidade para identificar e ir correndo aos pés da cruz, e correndo ao amigo Espírito Santo,
e dizer a ele, olha, eu não quero ser um religioso, eu não quero viver de aparência. Eu quero que a minha aparência seja a consequência do meu interior e que o teu reino me governe. E quando o reino dele te governar, o reino dele vai começar a governar as circunstâncias à sua volta. Mas primeiro ele tem que governar você. E aqui que está o detalhe. Queremos que o reino governe as nossas circunstâncias externas, mas resistimos que o reino nos governe internamente. Deixe o reino te dominar. Vontades, desejos, pensamentos, atitudes, escolhas. Deixe o reino te dominar. E esse reino passará a governar as tuas circunstâncias externas. E para deixar o reino me dominar, eu preciso abrir mão da minha vontade. Ai, que delícia! Eu preciso entender que eu fui crucificado com Cristo. Que maravilha! Eu preciso entender que eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso dói. Mas essa dor vai produzir bênçãos tremendas, grandiosas, sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Baruch Hashem.